Universo Diverso, com Luciana Neri. Olá! Nessa série especial nós estamos tratando sobre a crise no Estado brasileiro. Estamos conversando com os professores Cláudio Gurgel e Agatha Justen, ambos da Universidade Federal Fluminense. A professora Agatha, ela é cientista social, mestre em administração pública, mestre em políticas públicas, estratégia e desenvolvimento e doutora em administração. A gente vem fazendo um histórico dessa crise. E aí, algumas pessoas falam que a crise ela se instaurou antes do impeachment e que já tinha sido gerada por aquele governo. Como é que estava exatamente, na sua opinião, a crise naquele momento do impeachment da presidente Dilma? Existem duas situações diferentes. Quando a gente fala em crise, como a gente conhece nesse momento, a gente está falando de uma crise estrutural, ou seja, é uma crise que vai se colocar no mercado, no comércio, na produção de bens e serviços em geral. No Estado, o Estado se coloca em crise e uma crise na sociedade. Então, uma crise que a gente chama de estrutural, ela tem essas características. Nesse momento do impeachment, ela não era estrutural, não era. Por que eu digo que ela não era estrutural? Porque o Brasil, em termos de Estado, estava razoavelmente bem. Ele tinha um índice de inflação que, embora muitos de nós víssemos uma inflação muito grande quando íamos ao supermercado, etc., no geral, o índice de inflação era um índice baixo. O Brasil tinha recursos guardados, que a gente chama de superávit, consideráveis recursos guardados. Enfim, vários outros índices que nos permitiam dizer que havia uma crise estrutural. Mas não significa que não havia nenhuma crise. Havia. Quando a gente analisa o que a gente chama de taxa de lucro, que é do setor empresarial, a partir dos anos 2000, a gente observa que de 2003, que é justamente o período em que o Lula assume o poder, para frente, houve um crescimento muito grande da taxa de lucro. E, do outro lado, havia um crescimento do salário médio do trabalhador, mas esse aumento era muito abaixo da produtividade das empresas. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a gente viveu um processo de crescimento econômico. A partir de 2010, a crise começa a chegar no Brasil, é uma inversão disso. A taxa de lucro do setor empresarial começa a cair, a produtividade do setor empresarial cai também e o salário médio real continua crescendo num nível, portanto, maior do que a taxa de lucro. E isso caracteriza uma crise dos empresários, uma diminuição da sua taxa de lucro. Não era uma crise do Estado brasileiro.